Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Pulo do Gatti. Meu nome é Fábio Gatti, vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo eu recebi uma dúvida de um colega meu, aqui de Ribeirão Preto, inclusive, trabalha numa empresa que eu sou parceiro, e ele me perguntou como que é possível eu extrair códigos de um cadastro, sendo que os códigos estão em disposições diferentes. A padronização deveria ser o código no início ou no fim, e o nome. Só que existem casos específicos que o código ficou no meio, o cara tinha cadastrado só com o primeiro nome e o código, depois ele foi fazer a edição, complementou em cima e ficou desse jeito mesmo. Enfim, problemas normais que a gente encontra em bancos de dados espalhados aí pelo mundo, né? Então, vou mostrar como que a gente consegue utilizar funções matriciais para resolver isso daqui, tá bom? Meu intuito é que depois eu grave também um vídeo explicando como resolver isso no VBA e como resolver isso no Power Query, porque a gente sabe que o Excel não fica preso em uma única função, né? E nem uma única forma de resolver. Aliás, se você tem outra forma de resolver e quiser compartilhar, por favor, use a área de comentários aqui embaixo e compartilhe a sua forma. A gente sempre aprende juntos, né? E não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, aquela coisa toda. E é isso aí, vamos para a solução. Então, eu fiz aqui um cadastrozinho bem simples, né? Com 3 empresas bem reais, tá? Temos então, o primeiro caso, o nome da empresa e o código na frente. Segundo caso, código na frente, nome da empresa. E o terceiro caso grotesco, nome, código, nome. Você vai falar, Fábio, isso aqui nunca vai acontecer, isso não existe. Acreditem, já vimos coisas bem estranhas por aí em bancos de dados, né? Então, o usuário que está fazendo o cadastro muitas vezes é bem criativo. Então, vamos lá, vamos para a solução. Como eu consigo então extrair? Eu queria um negócio mais ou menos assim, né? 12, 3, 4, 5, né? DEC 12, 12, 8, 8, aqui 18, 2, 3, 1, tá? Muitas pessoas já poderiam falar, Fábio, faz um preenchimento relâmpago aí, tá? Eu não confio cegamente no preenchimento relâmpago algumas vezes, dependendo de quanta variabilidade existem nos nossos dados, tá? Nós temos uma basezinha simples aqui de três informações, mas no caso lá dele, ele tem uma base de mais de 50 mil cadastros. E daí você faz um preenchimento relâmpago, será que vai ficar 100% certo? Vai ter uma variabilidade muito grande que às vezes vale a pena ir na mão. Como que isso funcionaria, tá? E considerando ainda que, vamos colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, né? Porque eu quero que esse cara, então, ao ser extraído, ele traga também o 0 à esquerda, tá bom? Bom, bora lá. Como que eu faço isto daqui? A primeira coisa que eu preciso fazer, então, é destrinchar esses meus caracteres para eu conseguir definir o que é número e o que é letra, já que os números estão numa sequência, certo? E eu preciso, então, destacar o que é número do que é texto. Para que eu consiga destacar isso, a primeira função que eu vou utilizar é a numCharact, que permite que eu descubra quantos caracteres existem dentro desse meu texto. Então, a função num.charact desse texto, beleza? Fechei parênteses. Você fala, Fábio, mas você está fazendo de uma só. Vou fazer uma solução matricial, que depois eu vou juntar numa fórmula só e jogar nessa coluninha ao lado, tá bom? Então, numCharact trouxe aqui quantos caracteres existem nesse meu texto, considerando espaço após também, caso exista, enfim, tá bom? Deixei lá do jeito que estava. O que eu preciso fazer agora é criar uma sequência numérica de 1 até 19, tá? Caso você tenha o Office 365, existe já uma função que vai resolver sua vida nesse caso, né? É a função igual sequência. Quantas linhas eu quero? 19. Tchau. Acabou. Ele já resolveria isso para mim, certo? Caso você não tenha o Office 365, você pode usar a forma tradicional um pouco mais antiga, que seria indireto de quem? Eu quero, desculpa, ao contrário, na verdade, linha de quem? Do indireto, abro aspas duplas, 1 até, fecho aspas duplas, concatenado com esse cara. O que essa função faz? Na verdade, essa concatenação de duas funções, esse alinhamento de duas funções faz? Ele, deixa eu trazer um pouco mais para perto, né? Para poder explicar melhor. Então, linha do indireto, de 1 até esse cara. O que esse cara vai fazer? Ele vai juntar esses dois textos, a primeira coisa, porque está no parênteses mais internos aqui, né, na função indireto. Ele vai juntar, então, 1 até 19. Isso aqui é um texto, certo? A função indireto, ela converte textos em referências de célula. Então, ele vai converter esse texto como se eu tivesse selecionado do 1 até o 19, beleza? E a função lim, basicamente, vai trazer o número, tá? Então, o que ele vai trazer aqui para mim é uma matriz contendo números de 1 até 19. Legal. Então, qualquer um dos dois jeitos que você fizer, tá ok. Funciona. Beleza?
Bom, seguindo adiante. Eu quero então aqui agora... Ah, Fábio, mas o meu não gerou essa matriz bonitinha que a gente está gerando. Ficou só uma célula com o número 1. E aí? Não precisa se preocupar. É porque você está com uma versão mais antiga que as matrizes dinâmicas não estão ainda na sua build de atualização do seu Excel, mas o resultado depois, no final de contas, vai bater. No máximo que você vai ter que fazer é dar um Ctrl Shift Enter, caso seja necessário. Como eu já estou usando o 365 há um tempo, não sei mais avaliar 100% se precisa do Ctrl Shift Enter ou não, mas vida que segue. Então eu vou usar uma outra função agora, que ela vai extrair do caractere 1 até o 19, letra por letra. Então é como se eu tivesse colocado aqui, ó, C-O-N-T-O-S-O, certo? Então, os 7 primeiros caracteres. Depois um espaço, depois limitada, L-T-D-A. E é isso que eu vou fazer. Existe a função igual ext.texto, que ela é traduzida meio porcamente, que seria a função meio, né, do Excel. No inglês é left, right e mid, a esquerda, a direita e ext-texto, né? Então a função ext-texto significa extrair texto. Eu vou falar qual texto eu quero. Esse. Beleza. Ponto e vírgula. Qual é o caractere inicial que eu quero pegar? Depende da posição que eu estiver aqui, ok? Então, dependendo dessa posição que eu estiver aqui, eu quero que ele pegue o primeiro caractere, ou o segundo caractere, o terceiro caractere. Então eu vou falar este cara, hashtag, ok? Quando eu faço isso com a versão nova, ele já vai gerar a matriz para mim. Caso você não tenha, você só deixa dessa forma. Beleza? Ponto e vírgula. Quantos caracteres eu quero? Porque eu quero somente um caractere por cada célula. Enter, tá lá. Ó. Bacana. Agora pode acarretar num erro que é comum, e é um erro ali para a gente interpretar ele. Então é só a gente fazer o que então agora, né? Perguntar, esse cara aqui é número, né? Ele vai falar falso. Porque daí quando a gente chegar nesse cara aqui, ele vai falar verdadeiro, legal. Então a gente pode fazer uma função simples perguntando, é número esse cara? Vocês vão ver que vai dar um errinho. Enter. Ó, ficou tudo falso. Você vai falar, ué, Fábio, peraí. Isso aqui é número, né? Olha a diferença de um número para um não número. O alinhamento já deixa claro, tá? A função ext.texto, ela retorna texto, mesmo que esse texto seja um número por trás, né? Então esse cara, por mais que ele seja número, ele está como texto, tá bom? Então eu posso fazer alguma coisa para converter esse cara em número novamente. Então como que eu poderia fazer isso? Várias formas. Tem a função valor, eu posso multiplicar por 1, subtrair 0, ou somar 0, ou dividir por 1, alguma coisa do gênero, tá? Eu vou fazer de um jeito que eu gosto, acho bem legal, que é igual menos menos essa célula. Eu vou colocar o hashtag de novo, Enter. E olha o que ele retorna para mim. Erros quando não é um número, e quando é número, ele converte de volta esse cara para número. Legal. Depois eu posso fazer uma função agora perguntando, é erros isso daqui? Certo? Ou, caso você queira, você pode já também fazer assim, ó, se erro disso daqui e já ir para a solução, tá bom? Então, eu prefiro fazer esse igual é erros, fica mais fácil de enxergar o processo acontecendo, tá? Então eu vou perguntar, é erros essa minha matriz que eu fiz do lado? Vai dar verdadeiros e falsos, tá bom? Então, o que eu quero aqui basicamente? Se aqui for erro, eu quero vazio, ou seja, nada. Ok? Se não, eu quero o próprio número. Beleza. Então, olha só o que eu vou fazer. Se esse cara aqui, ponto e vírgula, aqui já está a resposta, né? Verdadeiro ou falso. Então, se esse cara aqui, ponto e vírgula, quero vazio. Se não, eu quero este próprio cara aqui. Ok? Beleza. Já temos ali... Ops, esse cara aqui não, né? Este. Eu quero a resposta do número. Legal. Já temos aqui a matriz que eu queria, né? Agora basta eu unificá-la. Basta eu juntar tudo de novo, que vai ser a função concat. Função concat que existe desde a versão 2016 atualizada, tá? Se você está na versão 2016 e não possui concat, é porque você está numa build de atualização antiga que não tinha na época que fez o lançamento dessa função, tá? Assim como a função unir texto, assim como a função parâmetro, tá? Existem algumas funções, a função sys, elas lançaram no decorrer de 2016. Então, tá lá, já tenho unido novamente. Como a função concat retorna texto, ela já está trazendo para mim o número do jeito que eu queria, tá bom? Agora, como eu quero fazer uma função para colocar aqui, eu vou unificar todo esse monte de coisas que eu tinha feito numa fórmula só, ok? Então, como que eu faço isso? Eu vou pegar esse meu resultado,
Vou copiar ele inteiro, vou dar um ESC, na célula do lado, vou colar, beleza? Ah, Fábio, por que você já começou daqui? É só para deixar a documentação, né? É bem comum, depois de uma solução, você deixar o passo a passo, depois de escrever número de caracteres, plotei uma matriz numérica, blá, 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 você está documentando aquilo que você fez, né? Para depois, no futuro, quando você chegar, você falar, o que raios eu fiz aqui? Um monte de hashtag valor, verdadeiros e falsos, o que eu fiz aí? Daí você vai perder tempo tendo que se ensinar, né? Então, vale a pena documentar para facilitar o processo de manutenção e reaprendizado. Então, com CAT, já tem todas essas células aqui. O que eu preciso fazer, então, é matar as colunas auxiliares. Então, já que eu estou nessa minha função com CAT utilizando a referência H2, eu vou vir aqui, pegar tudo que tem aqui dentro, Ctrl C, vou vir aqui, e onde tinha H2, vou colar. Perceba que eu não peguei o igual agora, né? Porque o igual eu já não preciso mais, que está no começo. Enter. Solução mantida, duas colunas auxiliares. Vou pegar G2, copiar tudo, sem pegar o igual, ESC, vamos no G2, colar. Enter. Agora tem duas vezes a citação de F2, então vou vir aqui, selecionar F2, toda a fórmula dela, venho aqui, colei, colei. Enter. O resultado se mantém, tenho duas vezes E2, venho aqui, copio todo o E2, substituo, substituo. Enter. Agora eu tenho duas vezes o D2. Nossa penúltima célula auxiliar, coluna auxiliar aqui. Vou substituir o D2. Vou substituir o D2. Legal. Agora eu tenho, por último, C2 uma e duas vezes, que é a função num carácter, né? Então, substituir, substituir. E olha lá. Solução pronta, pessoal. Basta agora eu pegar essa formuleta toda que eu fiz, venho aqui do lado, F2, Ctrl V, Enter, jogo para baixo. Olha lá que bonitinho. Então, se por acaso eu criar uma empresa nova, por exemplo, U, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, to be, com I mesmo, porque é assim que eu quero. Beleza? Pessoal, fica aí então o pulo do gato de hoje, espero que tenha resolvido. Como eu tinha dito, espero que eu consiga já na sequência fazer com o Power BI, com o Power Query no caso, né, a solução, e também utilizar essa solução no VBA, mostrar formas diferentes de se fazer. Reforço, tem outra forma de fazer além dessa aqui que eu fiz? Por favor, comentem. Para mim é sempre um aprendizado muito grande ver soluções de tantos mestres que existem na comunidade. Beleza? Fique com Deus, um abraço, esse foi o pulo de hoje. Até mais!